Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Laís Kauner. Para você que ainda não me conhece, eu sou adestradora de cães e comportamentalista. E eu ajudo pessoas a criarem uma rotina equilibrada para seus cães. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre a minha metodologia. Quero que você entenda um pouco melhor sobre como funciona a educação canina e o que a gente ensina para os nossos cães. O que é importante ensinar, o que é importante entender nesse universo que é o adestramento. Quando eu falo sobre minha metodologia, significa que ao longo da minha carreira, da minha profissão, ao longo dos 14 anos que eu atuo como adestradora, eu fiz muitos cursos e eu fui fazendo um compilado das técnicas que eu aprendi, que eu estudei. Hoje eu aplico um método que é baseado em 4 etapas. Então todas as aulas que eu faço com os cães, elas vão ter umas etapas que podem ser feitas dentro de um período, que pode ser 1 hora de treinamento, ou posso ir fragmentando essas atividades ao longo do dia ou da semana, como for melhor para o meu dia a dia, para a minha rotina, o que for mais viável dentro do nosso dia a dia. Bom, então eu gosto de informar que o interessante é a gente começar a educação dos cães para moldar o comportamento deles para dentro da nossa casa, para evitar que coisas que a gente não gostaria que ocorressem aconteçam, como por exemplo a educação sanitária dos nossos bichinhos. Isso pode ser considerado uma educação de base para filhotes, e assim que a gente adquire um novo animal de estimação, isso é muito importante que a gente dê prioridade na educação dos nossos animais de estimação. Eu costumo dizer que essa educação é como se fosse a pré-escola, sabe? É o beabá, é a alfabetização dos cães. Ali a gente vai ensinar coisas que eles vão fixar no seu cérebro, em sua memória, e vão ser desenvolvidos para o resto da vida. O ensino é muito diferente da educação. Por exemplo, eu vou ensinar o meu cão a não puxar na coleira. Isso é uma das formas que a gente mais utiliza no treinamento do passeio educativo, que é para o cachorro ter uma atividade ligada ao esporte, e para eles é como um esporte caminhar, mas o passeio ser direcionado com recompensas, elogios, acertos e introdução de comandos também. Eu quero te falar nesse vídeo uma coisa muito importante que é reforçado dentro de casa e pra gente melhorar o comportamento dos nossos cães, que são os reforços de ambiente. Muitas vezes alguns cães eles possuem problemas de comportamento porque eles estão ainda ou com muita sensibilidade ao ambiente, ou eles não estão respeitando algumas regras e o ambiente virou um reforço muito alto para ele. Isso significa que muitas vezes você pode ter um ambiente da sua casa que seu cachorro ou invadiu e não está te esperando, ele está alcançando coisas que ele não deveria estar alcançando, ou por exemplo, quando a gente vai fazer um passeio, ou o hall de entrada do prédio, ou o corredor do seu condomínio, que vai do elevador até a área externa do prédio, pode ser um ambiente em que o cão fique mais agitado. Isso já aconteceu com você, para você que mora em prédio? Muitas vezes os cães eles podem ficar muito estressados por passar por esse espaço até chegarem lá na rua, no passeio. E a gente costuma dizer que isso é um reforço do ambiente. O lugar que leva ele até o passeio faz ele associar que é só um lugar de passagem e ele está muito ansioso para ir até o destino. Nesses espaços a gente faz um treinamento para o cão tirar essa sensibilidade. Você deve imaginar, os cães são bastante sensíveis a algumas coisas, muito mais do que a gente. Por exemplo, há uma luz diferente, um cheiro diferente, ou então barulhos diferentes. Isso pode alterar várias coisas
E o fato desse cão não estar acostumado com esse espaço, esse local ou ambiente, faz com que ele tenha um comportamento que a gente não gostaria, que é ou agitação demais, ou muito medo, ou excesso de latidos. Dá pra entender que o cão está meio desequilibrado. Então hoje, falando sobre as minhas etapas no meu treinamento, como eu disse a vocês, podem ser fragmentadas durante o dia e isso vai fazer com que seu cão tenha atividades completas ligadas ao instinto deles, ligadas ao que é natural para eles. Eu vou começar falando sobre a coleira. Eu gosto muito de trabalhar com a coleira, eu acredito que a coleira tire muito a sensibilidade dos cães e, além disso, já informa um limite. E os cães precisam desse limite para entender algumas regras básicas. Então, com a coleira, eu costumo ser a primeira etapa do meu treinamento de ensino, diferente do que eu já expliquei para vocês sobre educação, onde a gente vai trabalhar outras correções e introduzir uma atividade educativa de base, onde o cão vai ter uma referência para sempre. O ensino vão ser como se fossem as matérias da escola, né? Então, essa etapa que eu te falo agora sobre a educação na guia, ela é uma etapa que, na minha visão, na minha técnica e na minha metodologia, eu acredito que seja a base para as próximas etapas que eu desenvolvi. Então, quando eu utilizo o colar de treinamento e a guia, eu faço com que o cão entenda posturas e a gente vai trabalhando linguagens corporais. Nessa etapa de treinamento, eu não utilizo petisco, mas em alguns casos pode ser que eu utilize, mas eu dou preferência para fazer o treinamento só com a coleira e a gente vai aumentando a dificuldade com os acertos do cão. Não utilizo nenhuma técnica que machuque os cães, mas como que eu faço? Toda a recompensa do meu cachorro no treinamento é a liberação da postura que eu pedi. Então existe uma sequência, mas vamos supor que eu peça para o meu cão fica. Depois, o que vai ser a recompensa para o meu cão entender que ele acertou fica? Além da minha voz dando a recompensa vocal, né? A recompensa de elogiar com o ok ou muito bem, eu saio da posição fica. Então, nessa fase de treinamento, o meu cão ele vai entender toda a minha linguagem corporal, tudo que significa extensão de limite e de recompensas e de posturas. E além de tudo, tirando toda a sensibilidade do meu cão ao usar a coleira e também praticando reforços de ambiente. Se eu fiz o meu cachorro esperar comigo e eu saí da posição, o reforço de ambiente influenciou, porque eu saí do fica e andei. Então, assim a gente consegue trabalhar algumas obediências básicas nessa primeira etapa do meu treinamento. Na sequência da minha técnica, eu vou para a parte de alimentação. Então, eu trabalho com uma porção que é feita a alimentação diária dos cães. Geralmente eu gosto de trabalhar com essa porção na parte do dia, da manhã ou no horário do almoço. Eu utilizo essa porção que foi fragmentada durante o dia e a maioria dos reforços que eu fiz com o meu cão na coleira, eu continuo fazendo com alimentação. Isso vai fazendo mais um reforço e o cão vai gostando de trabalhar as posturas também, porque ele vai sendo alimentado. Por isso, o que ele associa que é a sobrevivência dele, além de a gente criar um forte vínculo dele perceber que todo o alimento dele que garante a sobrevivência é fornecido por mim. Para isso existe uma técnica da gente entender exatamente o momento que é oferecido o alimento, e isso pode ser controlado diversos casos de problemas comportamentais, por exemplo. Então eu gosto de dizer que o ensino
quando a gente ensina o nosso cão as posturas, introdução de comandos, por exemplo, se a gente tiver um exercício muito bem feito, a gente consegue mudar, transformar todo o comportamento indesejado do cachorro. Vamos supor que a gente tem aí um cão que é um cão reativo com outros cães. Se eu já estiver numa fase um pouco mais avançada dessa minha técnica, da minha metodologia, eu consigo fazer com que o cachorro ele não se distraia com outro cão passando, oferecendo o alimento na hora certa, depois dele já ter tido a primeira etapa do treinamento, que é essa educação na guia. Bom, então só para lembrar vocês, como eu falei antes, essa técnica que eu desenvolvi, ela pode ser feita em 1 hora de treinamento, como eu costumava fazer antigamente quando eu ia até a casa das pessoas e ensinava os cães delas, ou como eu venho fazendo agora, na forma online. Pode ser fragmentada ao longo do dia ou ao longo da semana, o que mais se encaixe na rotina daquele grupo familiar. Bom, então a terceira etapa do meu treinamento é feito pelos esportes caninos. Eu já comentei nos vídeos aqui com vocês que esportes caninos é um dos hobbies que eu mais amo. Eu gosto muito de praticar esportes caninos com meus cães e todos os cursos que eu fiz, os seminários que eu fiz, foram com essa ênfase em esportes caninos. Então, a terceira etapa, que pode ser um pouco mais difícil para alguns cães que não estão acostumados a usar brinquedos, é feito com o direcionamento mais educativo para que os cães recebam esse brinquedo, a recompensa, de acordo com os esportes caninos no momento certo, e a gente acaba fazendo uma brincadeira interativa mais educativa e funcional. Eu já falei para vocês que existem diversos esportes caninos. Os meus preferidos são técnicas ligadas ao Agility Dog, que são os cães que fazem um circuito pulando obstáculos. E um dos que eu mais gosto também é o Monjo Ring, que está ligado à proteção. Então os cães aprendem a morder, que é uma coisa que eles amam, direcionado para um esporte mais de proteção, de K9, que é toda uma técnica que alguns cães da raça Pastor Belga Malinois geralmente fazem. E algumas competições como IGP ou IPO são feitas e os cães adoram, e várias pessoas que competem nisso também são muito fãs desse tipo de esporte. Eu ainda não competi, não me sinto tão qualificada para isso, e nem tenho um cachorro treinado para esse tipo de esporte, mas tudo que eu aprendi em todos os cursos que eu fiz foram com essa ênfase. Já trabalhei com proteção, como eu falei para vocês nos inícios dos meus vídeos de apresentação. E eu insiro isso no treinamento dos meus cães, porque eu acho que são ferramentas muito efetivas para educar ou para obediência dos cães, e também para eles extravasarem, gastarem energia e ficarem mais felizes. Bom, então eu finalizo com a quarta etapa do meu treinamento, da minha técnica, o passeio educativo. Como eu disse para vocês, essas 4 fases podem ser feitas em uma aula, ou a gente vai fragmentar essas aulas, essas etapas durante o dia ou durante a semana. O passeio educativo, ele é uma finalização de tudo que o cão aprendeu nessas 3 etapas anteriores. E eu gosto muito dessa fase porque é uma fase em que o cão vai explorar um ambiente externo, e quando ele faz o farejamento, por exemplo, vai fazer assim, cheirar um canteirinho, uma graminha, ele faz uma troca de células ali naquele momento, e tudo que ele aprendeu anteriormente fica muito mais registrado no cérebro dele, e isso é muito legal. Porque os cães, eles no passeio, eles vão ter uma atividade de esporte também, que é a caminhada. Conforme o cão caminha, a gente consegue criar limites e reforços direcionados. Como eu falei para vocês no vídeo de passeio educativo, se você ainda não viu, corre ali para ver como que é. Esse vídeo completo tá o máximo, tá muito legal. E a gente faz todas as atividades com o cão na área externa, e isso não precisa ser
muito tempo, sabe, de passeio. Não preciso fazer 10 quilômetros de passeio para o meu cachorro ter o passeio educativo. Eu posso fazer desde que isso seja uma coisa que eu quero para o meu cachorro, que é andar comigo, e aí eu uso a técnica do passeio educativo. Mas eu posso fazer um passeio simples de 20 minutos utilizando a técnica eu vou ter um cão equilibrado, cansado porque aproveitou muito bem o passeio com o condutor que está utilizando a estratégia do treino, e a gente consegue alcançar a nossa meta diária de treinamento também do nosso cão só durante o passeio. Isso é muito legal. Lembrando que é a última etapa do treino e ela tem um motivo, né? Para o cão ir bem lá no passeio, na rua, ele precisa ter passado pelas etapas internas e, como eu disse para vocês no outro vídeo, é muito importante que o cão aprenda a andar na rua, primeiro num ambiente sem distração. Por isso que o passeio educativo ele fecha com chave de ouro. A minha metodologia, a minha técnica é a forma que eu vi que mais traz resultados para os cães. E os resultados acontecem assim a curto prazo, médio e longo prazo. A gente percebe a melhora nos nossos cães pela sequência e pela frequência também do treinamento, que é muito legal. Eu fico muito orgulhosa mesmo de falar que eu tenho a minha técnica de trabalho e as ferramentas que eu utilizo sempre achei que foram muito funcionais para os meus trabalhos. Hoje eu consigo disponibilizar mais de uma ferramenta para oferecer aos meus clientes as ferramentas corretas, e eu acredito que não só com petisco eu trago obediência do meu cão. Eu posso fazer isso usando a coleira, eu posso fazer isso usando o brinquedo e também, sem nenhuma referência de alimento, consigo fazer a obediência do meu cão no passeio. Então eu acredito que essa técnica ela é muito completa, eu fico muito feliz de poder aplicar e eu acho que ela resolve muitas questões de problemas comportamentais também. Bom, além de tudo isso, como eu falei pra vocês, isso são as matérias, né, da escola, essa parte da minha técnica. A parte educativa, ela vem como uma base e a gente, nessa base, na nossa rotina diária, a gente precisa, talvez, assim, em alguns momentos, utilizar bastante o enriquecimento ambiental. Por quê? Porque o enriquecimento ambiental, ele dificulta às vezes o acesso do cão à comida, assim como o treinamento que a gente faz na fase 2, que eu falei aqui para vocês. Mas o enriquecimento ambiental, ele é importante para a gente trabalhar o instinto também do cão dentro de casa, em momentos que, por exemplo, eu não pude sair para o passeio educativo já que estava chovendo muito. Ou então, nessa fase que nós vivemos, que é a pandemia. Na quarentena, a gente não pôde fazer os passeios como a gente gostaria com os nossos cães, e o enriquecimento ambiental ele veio para preencher essa atividade que gasta bastante energia dos cães, que é externa durante o passeio, da socialização, dos cães que estavam sempre indo para a creche, voltando, ou o cão que te acompanha até no shopping, você vai na padaria, o cão vai junto com você. Isso eu acho muito legal, mas na pandemia a gente não teve essa oportunidade de manter isso. E o enriquecimento ambiental ele é uma ferramenta muito educativa que deixa os cães concentrados para uma atividade que está ligada à natureza deles. Eu sempre falo isso para vocês, para mim o importante no adestramento é a gente aproximar tudo que é natural nos cães e inserir isso na nossa vida. Então toda a nossa comunicação é o que se aproxima disso. A gente fazendo isso, a gente não tem um cão humanizado, a gente não tem um cão que está desequilibrado, que não entende o seu lugar na casa. Isso tudo é muito importante. Bom, eu demorei um pouco para falar com vocês sobre raças, porque as raças dos cães são coisas que a gente precisa realmente estudar, e eu posso desenvolver esse tema em um outro vídeo falando muito mais sobre isso. Eu acredito que quando a gente fala de raças caninas e de grupos das raças dos cães, a gente tem aí um pouco de confusão em algumas fases aí, algumas opiniões,
porque alguns cães que não são de grupos de companhia ocupam esses grupos de companhia. E aí a gente vê algum problema de comportamento nesses animais que não estão fazendo a atividade principal deles, né? Dentro dessa coisa que eu sempre falo, que é o que se aproxima do instinto. E aí fica um pouco mais delicado falar assim tão abrangentemente sem um estudo personalizado do caso. Mas vou dar um exemplo. Quando a gente tem um cão da raça Schnauzer, por exemplo, que é uma raça que geralmente quando está em desequilíbrio apresenta um padrão de comportamento de excesso de latidos, ou ficam muito mais apegados aos donos, ou até mesmo agressividade e reatividade com outros cães. Geralmente isso acontece pelo cão não estar praticando as atividades que são naturais da raça, do grupo da raça. E aí, nesses casos, a gente pode desenvolver esse tipo de problema comportamental. Como eu disse a vocês, eu fico bastante orgulhosa dessa técnica que eu desenvolvi, porque toda ela a gente pode personalizar e direcionar para o grupo de raça do meu cão. E aí a gente vai fazendo atividades, brincadeiras que vão aliviar a tensão do nosso cão. Isso tudo vai ser muito divertido e vai ser funcional para esse grupo de raça e para o meu caso específico. Então, por exemplo, quando eu falo sobre educação ambiental, o simples fato de eu lançar um grão de ração para outro lado da onde eu estou faz o meu cão ter um estímulo mental muito legal. Além disso, ele tem um estímulo de instinto também, porque ele vai precisar ouvir onde caiu o grão, farejar, e aí quando ele estiver perto ele vai aguçar a visão também. Além do que, ele vai entender tudo isso que ele ganha se afastando de mim. Então isso é um treinamento que pode ser incluído na etapa 2, na etapa da comida, mas também uma atividade que pode ser feita em casa sem nenhum gasto adicional para fazer um enriquecimento ambiental com o meu cachorro. Bom, então além disso, eu acho muito interessante quando eu falo sobre a parte da coleira, porque a gente com a coleira também tira bastante problemas comportamentais da ansiedade do meu cachorro. Quando eu vejo que o meu cachorro ele está muito ansioso ao ver esse objeto porque já associou que é o passeio. Se ele já associou que é o passeio e eu utilizo a guia e o colar nele para fazer treinamentos dentro de casa, eu já vou tirando esse vício, essa mania que o meu cão tem de sempre que vê a coleira já achar que vai direto para a rua. Não, porque a gente vai fazer uma atividade em casa e ele vai estar muito ligado a mim, aos meus gestos, e aí eu vou trabalhando diversas coisas no meu cão, que é a sensibilidade, a ansiedade e tudo que está relacionado à introdução de comandos também, fazendo o meu cão ficar mais focado em mim e motivado também a responder os meus comandos na rua, onde eu vou poder cobrar ele do que ele aprendeu lá dentro de casa. Bom, eu tenho certeza que você deve ter alguma situação aí que você precisa de um treinamento direcionado. Como eu falei no início desse vídeo, o treinamento ele é uma atividade que pode ser para o resto da vida do seu cão, como um estilo de vida. Eu acho isso muito legal. Eu acredito que ainda falte bastante informação sobre esse conteúdo, sobre educação canina e sobre o treinamento que a gente pode utilizar para dar bem-estar aos nossos cães, para o resto da vida deles. E é por isso que eu gosto de estudar para oferecer isso para vocês. Então vocês sempre vão poder contar comigo para a gente trazer qualidade de vida para os nossos cães, entender toda a comunicação que esses seres maravilhosos oferecem, que eles sempre nos divertem muito, nos alegram muito e eles merecem ter esse treinamento, essa atividade super prazerosa e lúdica também. Então, como ferramenta das atividades que eu termino aqui de te dizer, acho importante também falar um pouco mais sobre o carinho, para a gente fechar esse tema de hoje com chave de ouro. Bom, o carinho, ele é um reforço, uma recompensa altamente valiosa para os nossos cães. E muitas pessoas gostam de dar carinho excessivo,
sem o cão ter feito nada para ganhar aquele carinho. Geralmente, alguns cães encostam na gente e aí a gente já alisa eles. E se eu puder mudar um pouquinho isso pro fato de eu pedir um senta e eles sentarem, aí sim eu alisar, eu já tô praticando um treinamento e isso vai ser funcional no meu dia a dia com o cachorro. Tudo bem a gente dar carinho de vez em quando, mas quando isso fica excessivo, perde a função. E o cachorro, gente, eles têm muitos hormônios dentro deles, né? Assim como a gente. E isso pode virar um vício. Eu mesmo posso dizer que eu já passei por isso com uma das minhas cachorras. Ela ter o vício de ficar pedindo carinho toda hora. Então, quando a gente fala nesses vícios, significa que o cão, ele vira um pouco obcecado, porque os hormônios que ele libera quando ele recebe o carinho causam muito prazer, e aí ele sempre vai querer mais disso. Então, quando eu falo do carinho excessivo, eu posso oferecer atenção para o meu cachorro numa forma que eu utilizo no meu método também, que é durante a escovação. Quando a gente fala sobre escovação nos cães, a gente está trabalhando também fatores muito importantes que vão ser úteis no nosso dia a dia com o cachorro, como por exemplo o manejo dos cães no veterinário. Eu utilizo a escova ou a rasqueadeira para tirar a sensibilidade do cão ao ir no veterinário e, por exemplo, precisar de uma injeção ou ser manejado para fazer um raio-x, coisas desse tipo. Então tudo tem um porquê dentro do treinamento e o carinho ele vem como uma forma de afeto dos nossos cães, mas ele precisa também ser observado para ser oferecido no momento correto. A observação é a chave do negócio, então se a gente observa nossos cães, a gente vai entender o que eles mais gostam, a gente vai trabalhar com o treinamento deles e encerrar no momento certo, porque a gente tem um momento certo de parar também o treino. Não pode ser um treino muito estimulante que vai deixar o cachorro treinar por tanto tempo que ele vai ficar estressado por treinar. Não, nada disso. A gente para o treino, a gente muda de fase. Como eu disse, essas 4 fases que eu faço, eu paro a fase 1 quando o cão acertou e foi o melhor acerto dele. E eu não fico forçando o cão a acertar várias vezes. Eu já consegui o melhor resultado dele, a gente para isso ficar bem fresquinho na memória do cachorro. E no outro dia, quando eu for treinar de novo, ele já vir na primeira resposta assim, muito bem feito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Todas as atividades que eu faço são feitas para o cão ter um melhor relacionamento com a gente, ficar mais atento a gente, aos nossos pedidos, né, aos nossos comandos, e ele executar toda essa obediência, toda essa educação de uma forma muito prazerosa para ele, divertida. E também ele ampliar, né, ele começar a ter um estímulo cerebral mais ampliado, ele ficar mais feliz, um cérebro com mais informações, onde ele vai ter qualidade de vida, novas células se formando e entendendo a nossa comunicação com ele. Isso é o mais importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me mandar mensagem e a gente se vê no próximo vídeo.